Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para mais uma aula do nosso Movimento Aprender Mais. Como vocês já sabem, nosso material didático é o nosso livro Ler e Escrever, volume 2 do quarto ano. E hoje teremos a nossa aula de número 50. Já separa aí, pessoal, o seu material, abra o seu livro na segunda parte, que é a parte onde estão as atividades do ler e escrever, que são atividades de língua portuguesa. Hoje nós estaremos iniciando o nosso projeto didático chamado Jornal Falado. E vamos realizar as atividades 1, atividades 2A e atividades 2B, que estão nas páginas 173 a 175. Então, abre aí o seu livro, página 173, 174 e 175, ok? Antes de iniciarmos nossas atividades, eu gostaria de propor a vocês uma pequena reflexão. Aqui na atividade 1, pede para que a gente faça uma roda de conversa, né? Mas como estamos trabalhando de forma, né, remota, então não será possível. Mas eu trouxe algumas perguntinhas para fazer a você aí de casa, para que você pense um pouquinho, certo? O que você mais gosta de assistir na TV? Quais são os seus programas prediletos? O que você mais gosta de assistir? E você, gosta de assistir telejornal? Você assiste algum telejornal? O que geralmente é veiculado nos telejornais? O que é apresentado em cada um dos telejornais? Diga o nome de um telejornal que você costuma assistir. E aí, tem algum jornal específico, algum telejornal que você costuma assistir aí na sua casa? Então, é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Eu trouxe aqui algumas informações importantes sobre a estrutura e o funcionamento de um telejornal. Os telejornais, em especial, são programas que divulgam notícias dos mais variados tipos. Então, existem diversos telejornais. Em uma emissora, nós temos jornais que são destinados ao público mais jovem, nós temos jornais que eles são veiculados no período da manhã bem cedinho, tem outros telejornais que são divulgados no meio da tarde, e os jornais que são divulgados à noite, veiculados à noite, que é o jornal que a maioria das pessoas assistem. Por quê? Porque nesse horário todos já chegaram do trabalho, estão em casa e podem sentar-se para saber sobre as notícias do dia. E os telejornais, vocês sabiam que eles usam diversos recursos para transmitir as notícias? Sim, eles podem narrar os fatos, ou seja, contar as histórias, eles podem utilizar sons, imagens, tudo isso para ilustrar uma notícia, para que você que está aí do outro lado da tela consiga entender direitinho como os fatos aconteceram. Além disso, né, ele é apresentado por um apresentador, que ele é chamado de âncora no jargão profissional. Normalmente, os telejornais são apresentados por duas pessoas que passam as informações para os telespectadores sempre de uma forma clara e objetiva, ou seja, as notícias elas não podem ser muito longas, elas precisam ser curtas e objetivas. E sempre utilizando um vocabulário de fácil compreensão, porque as pessoas que estão do outro lado da telinha precisam entender direitinho como aquela notícia ou aquele acontecimento, né? Quais foram os aspectos que estão ali naquele fato que está sendo noticiado. E eles sempre finalizam, após a apresentação da notícia, eles sempre finalizam, os apresentadores, com um comentário sobre aquela notícia ou sobre aquele fato noticiado. Os canais de televisão podem apresentar telejornais como parte da sua programação normal,
aquela que é transmitida diariamente, né? E sempre com horários fixos, como a professora já disse. Tem jornais que são de madrugada, telejornais, tem telejornais que são bem no comecinho da manhã, 6 horas, tem outros que são às 8 horas, tem os telejornais que são veiculados ao meio-dia e os mais conhecidos que são os telejornais que são divulgados à noite, a partir das 18 e 19 horas, certo? Mas além dos telejornais com horários fixos, também pode acontecer que no momento que seja necessária a divulgação de uma notícia, um acontecimento urgente, podem acontecer os plantões de notícias, que são normalmente quando a programação daquele momento é interrompida para que a equipe, né, de reportagem, a equipe de jornalismo possa informar a população sobre aquele acontecimento. Tudo bem? E, além disso, existem os jornais que são apresentados em rede nacional, então o mesmo telejornal ele passa em todos os estados e todas as cidades, mas também tem os jornais estaduais e os regionais, certo? Além dos jornais transmitidos por outros meios, como rádio e a internet. Então, tudo isso nós já vimos aqui nas nossas aulas, esses jornais transmitidos pela internet. E nas aulas desta semana vamos falar sobre os telejornais, certo? Para realizarmos a atividade que está aí no seu livro, a proposta é que vocês assistam a uma notícia para que vocês possam preencher este quadro, esta tabela que está aí na página 173. Então, eu pesquisei lá no site da Record TV Rio Preto, que cobre, né, toda a nossa região, e eu encontrei essa notícia aqui do dia 29 de junho de 2020. Queimadas aumentam e trazem prejuízos para a região de Araçatuba. A chuva que caiu em grande parte da nossa região durante o fim de semana trouxe alívio para as equipes do Corpo de Bombeiros de Araçatuba. Isso porque o número de queimadas na cidade disparou nos 5 primeiros meses deste ano. Está difícil andar pelas ruas e não ver aquela nuvem de fumaça ao fundo. Então, esta notícia aqui, ela é de junho, finalzinho de junho, quando tivemos um período ali de chuva e um período bastante frio também. Então, nós vamos assistir agora esta notícia. E se, por um lado, a chuva trouxe prejuízo, em outras regiões a chuva foi bem-vinda, né? Até porque, nesse fim de semana, ela trouxe alívio para as equipes do Corpo de Bombeiros de Araçatuba. Isso mesmo. Várias queimadas estão acontecendo naquela região, disparou nos últimos dias, né? Nos primeiros 5 meses deste ano, na verdade, vem aumentando bastante. É difícil andar pelas ruas sem ver aquela nuvem de fumaça ao fundo. O repórter Vitor Moretti vai mostrar para a gente como essa chuva alivia um pouco. O inverno teve início há poucos dias e o período de estiagem ainda nem começou. Mas mesmo assim, as ocorrências de queimadas atendidas pelo Corpo de Bombeiros de Araçatuba dispararam nos primeiros 5 meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Uma preocupação e tanto a essas equipes que trabalham para tentar apagar os focos de incêndio em diversos pontos da cidade. O levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros mostra que de janeiro a maio de 2020 foram 284 ocorrências de queimadas, 89% a mais do que o mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 150 atendimentos. E as áreas queimadas também aumentaram. Comparando com o ano de 2020, no mesmo período, de 1 de janeiro a 31 de maio, nós tivemos 284 ocorrências e 89 hectares de área atingida, um aumento considerável. A grande preocupação é que essas queimadas poderiam ser evitadas, mas enquanto elas acontecem, as viaturas dos bombeiros ficam empenhadas e muitas vezes podem prejudicar um atendimento mais grave. Aí o bombeiro tem que ir para o local, demanda diversas horas no local, diversas viaturas, né, diversos homens do Corpo de Bombeiro nessas ocorrências que poderiam ser evitadas, deixando as guarnições prontas para outras ocorrências na cidade, né? E é só andar pelas ruas de Araçatuba nesses últimos dias para enxergar aquela nuvem de fumaça que se espalha por todo o bairro. Tem incêndio em terreno baldio e até mesmo grandes pastagens. E muitos desses acontecem às margens de rodovias.
Há quase um ano, a fumaça provocou um engavetamento na rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba. A fumaça gerada pela combustão, né, pode vir a causar acidentes, como já ocorreram engavetamentos, né? Então, os motoristas que estão na beira da rodovia, estão passando na rodovia, se puderem parar em local seguro, parem, reduzam a velocidade para passar no local, mas nunca parem na rodovia. Muita gente ainda insiste em colocar fogo em lixo, até mesmo em terrenos baldios. Com o tempo seco e a baixa umidade, as chamas se alastram rapidamente e o fogo fica incontrolável. Por isso, é importante ter consciência. Nunca joguem pontas de cigarro no solo, principalmente próximo à área de vegetação natural, na beira de rodovias, que uma simples ponta de cigarro pode causar um incêndio. Os proprietários de residências em áreas rurais evitem essa forma de limpar o terreno, que acredita ser mais fácil, né? Atear fogo na pastagem, porém, quando perde o controle, vários danos são causados aí, tanto à natureza quanto à população. A gente tem que monitorar e se você vê, tem que denunciar rapidamente. Pode ligar direto no 193 no próprio Corpo de Bombeiros, tá bom? E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa notícia? Essa notícia foi apresentada no jornal, né, SP Record, pelo Nelson Júnior, e ela fala sobre a nossa cidade de Araçatuba, o quanto as queimadas têm interferido no meio ambiente e também na saúde das pessoas. E no finalzinho da reportagem eles falaram também sobre o risco dos acidentes, certo? Vocês observaram lá na notícia que tinha o horário do telejornal, né? Após as 19 horas, 19h25 mais ou menos, começou aquela reportagem. E esse telejornal ele foi divulgado no período da noite, certo? E aí nós vamos responder as questões do nosso quadro aí, da nossa tabela. Qual foi a reportagem apresentada, pessoal? A reportagem apresentada foi essa, este era o título. Queimadas aumentam e trazem prejuízos para a região de Araçatuba. Quais foram os fatos noticiados, os acontecimentos? O que foi noticiado? O aumento do número de queimadas na região de Araçatuba, que cresceu nesses últimos 5 meses, ali estava contando do mês de janeiro, né, ao mês de junho, certo? Para quem foi produzida a notícia? Para quem que foi produzida essa notícia? Para o jornal SP Record, que foi o telejornal que veiculou aquela notícia. Podem pausar o vídeo agora e responder aí no seu livro. Se você já terminou, então vamos continuar aqui respondendo. Onde foi produzida a entrevista? Onde foi produzida? Na cidade de Araçatuba, né, pessoal? Quem foi entrevistado aí nessa notícia? O tenente do Corpo de Bombeiros, Danilton Vieira de Oliveira. Então, preencham aí direitinho. Quem era o repórter? Tanto lá no vídeo a gente vê o nome dele, como o próprio apresentador do telejornal disse o nome do repórter. Quem aí se lembra? Vitor Moretti. E quem era o âncora? Qual o nome do apresentador do telejornal? Quem aí sabe o nome dele? Nelson Júnior. Pausa aí o seu vídeo agora e responde as questões no seu livro. Se você já respondeu aí no seu livro, nós vamos continuar aqui a atividade. Agora, a atividade 2A, que ela está aí na página 174, conhecendo a estrutura organizacional do telejornal. Então, para que uma notícia chegue até nós, muitas pessoas estão envolvidas na produção do telejornal. Vocês sabiam disso? Quem serão as pessoas quem são esses profissionais que estão envolvidos na produção das notícias? Eu trouxe aqui alguns para que vocês possam conhecer. Profissionais que trabalham em um telejornal e as suas funções. Então, nós temos os jornalistas ou âncoras, que no caso são os apresentadores, aqueles que apresentam o telejornal. Depois nós temos os repórteres, que buscam as informações fora do estúdio.
Temos o cinegrafista, que acompanha o repórter para gravar as reportagens. Depois nós temos o produtor ou pauteiro, aquele que faz o quê? As pautas. O que são as pautas? São eles que elaboram as notícias. Então, pautas são as notícias. Então, o que o produtor faz? Ele elabora as notícias, ele checa as informações, ele produz os roteiros, porque ele precisa verificar se aquela informação realmente é verdadeira, antes de produzir uma reportagem, certo? Temos também o editor, que é aquele que revisa as reportagens antes de transmitir no telejornal. E o cameraman, que capta as imagens do telejornal. Além disso, nós temos os técnicos de iluminação, que cuidam, né, da iluminação do local, onde será feitas as filmagens, e também os técnicos de áudio, que cuidam dos equipamentos para que os sons, né, cheguem aí até a sua casa, certo? Então, agora, pessoal, aí no seu livro, ó, questão 1. Após assistir ao telejornal, responda as questões do quadro abaixo. Essa atividade aqui, vocês vão poder fazer hoje, aí na sua casa. Vocês vão escolher, olha só, um telejornal que vocês gostem ou que vocês assistam aí na sua casa, tá? Então, escolhe aí, a reportagem que eu trouxe foi do jornal SP Record, mas pode ser que na sua casa vocês assistam um jornal nacional, ou pode ser que na sua casa vocês assistem o jornal do SBT. Eu não sei qual é a emissora que vocês assistem, ou pode até mesmo ser um jornal da internet, um jornal online, não tem problema nenhum. Vocês devem escolher esse telejornal para preencher esta tabela, certo? Aqui eu trouxe algumas dicas que vão ajudar vocês na hora de assistirem ao telejornal. Porque vocês precisam procurar as funções, ó, de cada um daqueles que trabalham na produção do telejornal, certo? Então, vamos lá. Quem apresenta o jornal são os âncoras. Então, assiste aí o seu telejornal. Quem é o âncora? O que ele faz? Ele faz a apresentação do jornal. Quem elabora as notícias são a equipe de escuta ou os produtores. Quem são os produtores desse jornal que você assistiu? Depois, os dados coletados para noticiar um fato são responsabilidade da repórter. Então, depois de coletados esses dados, né, para ser produzida essa notícia, o que esse repórter vai fazer? Ele vai criar ali, né, um roteiro para que ele possa fazer a apresentação, a gravação dessa notícia. Essas informações que estão aqui em vermelho, você pode anotar aí no seu livro para você não esquecer, bom? A função de cada um deles, porque lá no telejornal vai aparecer a função. Antes do fato noticiado, há a revisão pelo... Quem que é responsável por revisar as pautas? O editor. Ele revisa todas as pautas, todos os textos, para ver se está, ó, tudo ok. Os responsáveis pelas gravações, quem são, pessoal? Os cinegrafistas. Então, sempre aparece lá, ó, cinegrafistas e o nome do cinegrafista. Ou aparece imagens, e aí aparece o nome da pessoa, quem captou as imagens, tá certo? Quem faz essa captação de imagens, o nome dessa profissão é cinegrafista. E quem dirige todo o jornal, qual que é o nome dessa função? Editor-chefe, que é o chefe ali da redação do jornal. Responsável pela iluminação é o técnico de iluminação. Quem é o técnico de iluminação? Vai estar lá, iluminação, aí tem o nome da pessoa. Responsável pelo áudio, quem que é? Quem é o responsável pela confecção da matéria e das entrevistas? É o repórter. Então, todas essas informações você vai selecioná-las no telejornal que você estará assistindo hoje aí na sua casa, certo, pessoal? E, para finalizar, tem essa atividade aqui 2B,
que infelizmente nós não vamos poder realizar, porque ela propõe que lá na escola o seu professor leve um telejornal para que vocês possam assistir, para que vocês observem coletivamente o quê? Toda a estrutura do telejornal, quem são os profissionais que compõem a equipe ali que produz aquele telejornal, mas infelizmente nós não poderemos realizar essa atividade. Então, o que eu proponho a vocês? Que vocês assistam aí na sua casa o telejornal da sua preferência e preencham a tabela que está na página 174. Combinado? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Não se esqueçam de fazer as correções e todas as anotações aí no seu livro Ler e Escrever, certo? E amanhã eu espero vocês, pessoal, na nossa próxima aula, certo? Tchau, tchau, pessoal!